Olá, irmãos, graça e paz. Vamos ao nosso estudo bíblico. Eu tenho convidado você, não é, todas as semanas, para nos aproximarmos da palavra de Deus, examinarmos com mais detenção, com mais calma a palavra do Senhor. Hoje eu te convido a abrir a sua Bíblia, Romanos capítulo 9. Estudamos o capítulo 8, encerramos o capítulo 8, né? Do capítulo 1 ao capítulo 8 já passamos tudo, e agora estamos no capítulo 9. Também faz parte da palavra de Deus, e é nosso intuito estudar nessa oportunidade esse capítulo 9 da palavra de Deus, no livro de Romanos. Então, Romanos capítulo 9, eu te convido a abrir lá a sua Bíblia, e que nós passemos algum tempo agora ocupados em estudar a santa, bendita, gloriosa palavra de Deus, que nos ensina, que nos exorta e que nos transporta mais para perto do Senhor. Então abra lá sua Bíblia, Romanos capítulo 9, a partir do versículo 1, nós vamos até o versículo 33, querendo Deus. Então nos capítulos 9 até o capítulo 11, Paulo está enfrentando um dos problemas mais perturbadores para a história da igreja, que é o problema da salvação dos judeus. Os judeus eram um povo escolhido de Deus, eles tinham um lugar único, especial nos propósitos de Deus. Contudo, quando o Filho de Deus veio ao mundo, eles não o receberam e crucificaram o Filho de Deus. Como é que a gente pode explicar essa tragédia? Como nós poderemos explicar o fato de que o povo de Deus crucificou o Filho de Deus? Esse é o problema que Paulo tenta enfrentar nesses capítulos de 9 a 11. Uma coisa nós devemos notar antes de buscar compreender o pensamento de Paulo: os capítulos não foram escritos com raiva, com ira, como se tivesse Paulo satisfeito com a condenação dos judeus. Não, eles foram escritos por um coração dolorido, por um coração sofrido, que sofria pela situação. Paulo nunca poderia esquecer que ele também era judeu, e Paulo diz que, se possível, ele daria a própria vida prazerosamente, se com a sua morte ele pudesse levar os seus irmãos judeus a Cristo Jesus. Então, Paulo escreve isso com o coração realmente dolorido, coração sofrido. Paulo nunca negou que os judeus fossem um povo escolhido. Deus os tinha adotado como seu próprio povo, tinha dado a eles a aliança, tinha dado o serviço do templo, tinha dado a lei, tinha dado a eles a presença da glória de Deus, tinha dado a eles os patriarcas, mas, sobretudo em sua ascendência humana, Jesus tinha sido judeu. E Paulo aceita como verdade o lugar especial dos judeus no plano da salvação de Deus, e ele toma isso como ponto de partida de todo o problema. O primeiro ponto que Paulo propõe na sua carta é esse: é verdade que os judeus, como nação, rechaçaram e crucificaram Jesus, mas também é verdade que nem todos os judeus o rechaçaram. Alguns judeus receberam a Jesus como Salvador, creram nele. Basta ver que todos os primeiros seguidores de Jesus nos primeiros dias eram judeus. Então Paulo volta à história passada e ele insiste em que o homem não é judeu por descender racialmente de Abraão. Não é essa descendência humana que faz um filho de Abraão. Assim, o primeiro ponto de Paulo é que em nenhum momento, o povo escolhido tinha sido todo o povo de Israel. Sempre houve eleição da parte de Deus. O argumento de Paulo é que Deus pode fazer o que quiser com qualquer homem, com qualquer nação, e deliberadamente Deus obscureceu as mentes, Deus fechou os olhos dos judeus, para que nós, os gentios, pudéssemos entrar na salvação de Deus. O profeta Joel disse assim, Joel capítulo 2, versículo 32, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Certamente ninguém pode ter fé até que ouça o oferecimento de Deus, mas esse oferecimento foi feito aos judeus, eles ouviram da salvação. Jesus pregou, João Batista pregou, os apóstolos pregaram, os discípulos pregaram a eles a respeito de Jesus Cristo, mas eles se apegaram, eles se abraçaram ao caminho do interesse humano pela obediência à lei, eles apostaram tudo nas obras, e eles deveriam saber que o caminho de Deus era o caminho da fé, porque os profetas já haviam dado várias profecias a esse respeito. Os profetas já tinham advertido de que era pela fé a salvação. Muito recentemente eu vi um vídeo de um pastor muito famoso no mundo inteiro,
dizendo que o capítulo 9 de Romanos devia ser retirado da Bíblia, ou mesmo que ele nunca devia ter sido colocado na Bíblia, defendendo que um Deus amoroso como Deus é, não podia condenar o seu próprio povo. Assim, irmão, vejamos por trechos de pensamento a explanação do apóstolo Paulo. A cada série de versículos, vejamos o pensamento de Paulo. Do versículo 1 ao versículo 6, por exemplo, Paulo fala sobre a grande tragédia do fracasso do povo de Israel. Ele diz o seguinte: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza, incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema ou maldito, separado de Cristo, por amor dos meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. São israelitas, pertencentes à adoção, também à glória, às alianças, à legislação, o culto, as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos. Deus bendito para todos sempre. Amém. E não pensemos que a palavra de Deus tenha falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem todos de Israel são de fato israelitas. Paulo fala sobre essa grande tragédia do fracasso do povo de Israel. Paulo começa com um intenso sofrimento por causa daquele povo. A dor é aguda. Irmãos, é a mesma dor que nós devemos sentir quando nós vemos pessoas caminhando para o inferno. Paulo via os seus irmãos judeus caminhar para o abismo. E isso entristece muito o coração do apóstolo. Ele diz no versículo 2: tenho tristeza e incessante dor no coração. Imagina a situação dele, que conhecia a salvação, pregando salvação aos gentios, vendo o seu povo caminhando para a destruição. Está especialmente falando aos judeus lá da igreja de Roma: olha, meu coração dói de dizer para vocês que nem todos são salvos. No versículo 3 ele poderia dizer ele disse que poderia ser até um maldito, afastado de Cristo, se isso pudesse salvar aquele povo, por causa do amor que ele tinha àquele povo. No versículo 4 ele confirma essa condição do povo de Deus dada a Israel pelo próprio Deus. São israelitas, pertence-lhes a tudo que diz respeito a Deus: a adoração, a glória, as alianças, a legislação, o culto, as promessas, os patriarcas. Até o Cristo é descendente dele segundo a carne. Não foi a palavra de Deus que falhou, diz ele no versículo 6, porque a palavra de Deus a respeito da salvação não diz respeito à naturalidade da pessoa apenas. Ou seja, dos filhos de Israel, nem todos são de fato israelitas segundo a promessa de Deus. Podem ter nascido lá, serem descendentes de israelitas, mas nem todos têm circuncidado o seu coração. Nem todos são filhos de Abraão pela fé, mas os filhos de Abraão são aqueles que têm um concerto com Deus por meio de Cristo Jesus. Aquele povo, em sua maioria, rejeitou Jesus, e o preço da rejeição de Jesus, irmãos, para aquele povo ou para qualquer outro povo, é a morte. Versículo 7 até o versículo 13, Paulo diz o seguinte: nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a sua descendência. Isto é, esses filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa, porque a palavra da promessa é essa: por esse tempo virei e Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceder de um só Isaque, nosso pai. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Paulo passa a mostrar que o propósito da eleição de Deus, irmãos, está preso à promessa de Deus. E a promessa não se resume claramente aos filhos da terra de Israel, ou aos filhos da carne, mas está resumida debaixo da soberania de Deus para escolher. A salvação é escolha de Deus, é eleição de Deus. Então Paulo está dizendo aos irmãos de Roma, no versículo 7 até o 13, que não haja expectativa de salvação entre os irmãos apenas porque pertencem por nascimento a Israel. O judeu era e é aquele convencido de que é filho de Deus mesmo, e que será salvo mesmo que seja o pior dos filhos de Deus. Mesmo que ele pratique, que ele continue praticando a iniquidade, ele será salvo, porque ele é filho de Israel. Mas Paulo está dizendo: não se convença disso, não tenha expectativa disso.
A salvação pertence aos eleitos de Deus, e esses não se restringem a qualquer nação, povo, raça ou língua, ou cor. Se, pois, os judeus rechaçaram e crucificaram a Jesus, o Filho de Deus, isso significaria que o propósito de Deus foi frustrado, seu plano anulado? Não é assim, pois, de fato, nem todos os judeus rechaçaram a Jesus, alguns deles o aceitaram. É óbvio que os primeiros seguidores de Jesus foram judeus, que eles se converteram, e o próprio Paulo era um judeu convertido, o próprio Paulo. Paulo, nos versículos 9 a 10, ele mostra claramente que o fato de ser filho de Abraão, o descendente, não faz com que a pessoa seja salva. Paulo traz aqui 2 exemplos. O primeiro exemplo é o de Abraão, que teve 2 filhos já em idade avançada, Isaque e Ismael. Ambos são filhos de sangue de Abraão, mas o filho da promessa era Isaque, e não Ismael. Deus mesmo disse a Abraão: deixe Isaque embora com sua mãe Agar, larga-os no deserto, eu vou proteger ele lá, é seu filho. Mas o filho da promessa, o filho da salvação é Isaque. Outro exemplo Paulo dá nos versos 11 a 13, ele fala sobre Rebeca, a esposa de Isaque, ela estava grávida de 2 meninos, e Deus disse claramente que amou um deles, a Jacó, mas se aborreceu do outro, Esaú. Malaquias capítulo 1, 23. A promessa, irmãos, é para os eleitos, em e de todo mundo, eleitos no mundo e de todo mundo, porque todos os que Deus contemplou com sua graça, independentemente de serem gentios ou judeus, e isso para o judeu é um soco no estômago, era um soco no estômago, mas Paulo diz sofrendo, que essa é a realidade que os irmãos de Roma precisavam entender. O que é que eu tiro disso, irmãos? É que dói ver gente indo para o inferno, mas tem gente que foi escolhida, salva por Deus, e tem gente que não foi, que vai realmente para o inferno. É por isso que nós precisamos orar muito pelos nossos irmãos, devemos sofrer como Paulo sofreu, devemos evangelizar como Paulo evangelizou, devemos buscar que muitos conheçam a Deus, e todos os salvos e todos os eleitos sejam conhecidos em toda a terra. No versículo 14 ao versículo 18, Paulo fala sobre outra coisa, ele fala sobre a vontade indiscutível de Deus. Na realidade, a rejeição de Israel não é incompatível com a justiça de Deus, a vontade indiscutível de Deus. Paulo demonstra aos irmãos, olha irmãos, leiamos aqui, versículo 14 ao 18, diz assim: que diremos, pois, há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo ele tem misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Paulo demonstra aos irmãos que não adiantaria ficarem irritados, buscar culpar a Deus de ser injusto, porque ele condenou alguns. Em toda a história de Israel, o processo eletivo foi contínuo, irmãos. Esse processo acentuou o fato de que a eleição não está baseada no mérito de alguém, no merecimento algum da pessoa escolhida, dependia apenas e somente da vontade do próprio Deus. Os judeus e muitos cristãos até hoje perguntam: isso é justo? Pode Deus fazer assim? Nós temos denominações religiosas que pregam claramente que Deus não pode ser um Deus injusto, Deus não pode agir dessa forma, Deus não pode escolher alguns e preterir outros. Mas Paulo responde: soberano Deus pode fazer o que Ele quiser, pois Ele é livre para estabelecer todas as cláusulas do seu plano de salvação. Se o plano de salvação de Deus dependesse do homem, ninguém seria salvo. Paulo também aqui traz 2 exemplos da história de Israel. De Êxodo capítulo 33, versículo 19, quando Moisés pede uma prova de que o Senhor está mesmo com Israel, e Deus diz a ele assim: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, compadecer-me-ei de quem me houver, ou de quem me aprouver ter compaixão. Deus claramente diz a Moisés: não te compete saber de quem eu tenho misericórdia e de quem eu não tenho. O segundo exemplo que Paulo traz ainda nesse texto é o de Faraó.
Faraó foi introduzido na história, irmãos, para servir de exemplo a todos os homens do que acontece ao homem que se opõe a Deus. Está lá em Êxodo capítulo 9, versículo 16. É impossível pensar a respeito da relação entre Deus e o homem em termos de justiça, irmãos. O homem não tem direito algum sobre qualquer outra obra de Deus. A criatura não tem direito nenhum sobre o Criador. Quanto à justiça, a resposta é que o homem não merece nada de Deus, o homem não pode pretender nada de Deus. O homem não tem um coração tão bonzinho que mereça algo de Deus. Na relação de Deus com os homens, irmãos, o essencial nunca pode ser o direito do homem sobre Deus, mas sempre a vontade de Deus, a misericórdia de Deus sobre o homem. Paulo está dizendo: Deus não é injusto a condenar alguns judeus, apesar de eles serem de Israel, porque nenhum deles, ou de todas as raças do mundo, merecem por si mesmos alguma coisa de Deus. Apenas a vontade de Deus pode salvar alguns da morte eterna. Versículo 19 ao versículo 28, Deus diz assim, a palavra de Deus diz assim: Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutir com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios? Assim como também diz em Oséias: chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada que não era amada. E no lugar em que se lhes disse: vós não sois o meu povo, ali mesmo serão chamados filhos de Deus. Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías: ainda que o número de filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra cabalmente, e em breve, como Isaías já disse, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Nas passagens anteriores, Paulo esteve mostrando que através de toda a história de Israel houve um contínuo processo de eleição por parte de Deus. Uma objeção seria muito natural: se no fundo de todo o processo está a eleição, o rechaço de Deus e o rechaço de Deus, como pode Deus condenar os homens que o rejeitaram? A falta não é deles, é de Deus. A responsabilidade não recai sobre eles, recai sobre Deus. A resposta de Paulo é simples: ninguém tem o direito de discutir com Deus. Quando o oleiro faz um vaso, esse não pode reclamar ao oleiro. O oleiro tem absoluto poder sobre eles. Do mesmo montão de barro pode fazer um vaso para o próprio propósito honroso e outro para um propósito desonroso, e o barro não tem nada que ver com isso, nem sequer tem direito ao protesto. Paulo está, a grosso modo, comparando o ser humano com um vaso que não tem nada para reclamar, que o oleiro faz da forma como quer. Paulo toma a figura de Jeremias aqui, Jeremias capítulo 18, versículo de 1 a 6. Esse é o argumento de um homem, de Paulo, um argumento difícil, de dizer ao povo: olha, vocês são meus irmãos, nós somos um barro nas mãos de Deus. Um argumento de um homem cujo coração estava desesperado por encontrar alguma razão para uma situação completamente incompreensível. A única resposta que Paulo pode encontrar é que Deus fez isso. Paulo estava arguindo aqui com os judeus, ele sabia que a única maneira de sustentar o seu argumento era reforçá-lo citando as próprias escrituras dos judeus. Ele continua citando textos bíblicos para provar que esse rechaço dos judeus, essa aceitação dos gentios, tinha sido realmente antecipada pelos profetas. Não era uma doutrina nova que Paulo estava inventando. Oséias havia dito que Deus faria seu povo de um povo que não era o seu povo. Oséias 2, versículo 23. Disse que um povo que não era o povo de Deus seria chamado filhos de Deus. Oséias capítulo 1, versículo 10. Paulo mostra como Isaías tinha previsto a situação em que Israel seria consumido se não tivesse ficado um remanescente. Isaías capítulo 10, versículo 22 e 23, Isaías capítulo 13, versículo 10. Olha, irmãos, Paulo está dizendo: não, os nossos profetas, do povo de Deus, as escrituras é que falam isso, não sou eu.
O argumento de Paulo é que Israel teria previsto a sua destruição se tivesse compreendido a sua destruição. É fácil, irmãos, criticar Paulo nessa passagem, mas a única coisa que será necessário lembrar é que Paulo, em sua desesperada angústia por seu próprio povo, ele aferra-se ao fato de que, de algum modo, tudo é obra de Deus. Para ele, isso era a única coisa que poderia dizer. A eleição é um propósito divino, realizada pela vontade de Deus, consumada no Filho Jesus Cristo. Não há qualquer possibilidade que o homem encontre argumentos que possam tirar de Deus o direito de salvar quem Ele quiser e condenar quem Ele quiser. O eleito não merece a salvação igual àqueles, assim como aquele que se perde. A escolha soberana de Deus não perdoa os pecados de quem é salvo, sem que o salvo creia que Jesus pagou o preço deles. Portanto, irmãos, não há qualquer injustiça na eleição de Deus. Versículo 30 ao versículo 33, Paulo diz o seguinte aos romanos: que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam justificação vieram alcançá-la? Todavia, a que decorre da fé. E Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Paulo diz que os judeus erraram ao rejeitar a justiça de Deus, ao rejeitar a fé e querer fazer tudo pelas obras. Paulo traça então aqui um contraste entre duas maneiras de sentir essa relação pessoal com Deus. Uma dessas maneiras de sentir essa relação pessoal com Deus era dos judeus. Eles acreditavam que podiam se relacionar bem com Deus por meio da estrita obediência à lei. Eles consideravam essa correta relação com Deus como algo que eles podiam merecer. Vamos entender de outra forma. A ideia judia era que, por meio da estrita obediência da lei, a pessoa podia acumular um crédito a seu favor. Ou seja, eu estou fazendo um bem para Deus, eu tenho um crédito a meu favor. Uma vez que eu tenho um saldo favorável, Deus é meu devedor. Deus me deve a salvação. Essencialmente, o judeu considerava a amizade com Deus como algo que podia ser merecido, podia ser ganho e conseguido pelo mérito humano. Essa é a verdade. Era obviamente uma batalha perdida, irmãos, porque a imperfeição do homem nunca poderá e nunca pôde satisfazer a perfeição de Deus. O pecado do homem nunca pode merecer o direito de satisfazer a santidade de Deus. Nada que o homem faça pode nem mesmo começar a recompensar o que Deus tem feito por ele. Foi precisamente o argumento de Paulo. Como ele disse, os judeus passavam na vida inteira na busca de uma lei, de observar a lei, de obedecer a lei, e assim essa obediência pudesse colocá-los como justos diante de Deus. Nunca encontraram, porque ela não existe. Os gentios nunca se dedicaram a essa busca. Quando eles foram confrontados com o amor de Deus em Jesus Cristo, eles simplesmente disseram: e agora, irmãos, o que nós fazemos? Eles se entregaram a esse amor com total confiança. Foi como se eles dissessem assim: se Deus me ama dessa maneira, eu posso confiar nele em toda a minha vida, com toda a minha alma. Os judeus tentaram fazer de Deus seu devedor. Os gentios se contentavam em ser devedores de Deus. O judeu cria que podia ganhar salvação fazendo coisas para Deus, e os gentios se maravilhavam perante aquilo que Deus tinha feito por eles. O judeu tentava encontrar o caminho a Deus pelas obras. O gentio chegava pelo meio da confiança. Paulo estava convencido de que ninguém podia ganhar o favor de Deus por seus próprios esforços. Paulo faz referência à pedra aqui nesse texto. Isaías capítulo 28, 16. Deus diz que pôs em Sião fundamento por fundamento uma pedra preciosa, angular, de alicerce estável. No Salmo 118, versículo 22, o salmista escreve assim: irmãos, a pedra que desprezaram os edificadores veio a ser cabeça de esquina. Agora, quando os cristãos começaram a buscar no Antigo Testamento prenúncios do Cristo que viria, eles encontraram-se então, do Cristo que veio, eles encontraram então com essas referências a essa pedra. Eles identificaram Jesus como essa pedra. O próprio Jesus explica a si mesmo, ou aplica a si mesmo, as palavras do salmista do Salmo 118, versículo 22, e Jesus faz isso no final da parábola dos lavradores maus, dos maus lavradores, em Mateus capítulo 21,
versículo 42. Olha, irmãos, está claro, definido, Jesus é a pedra angular. Quem não descende dele não tem salvação. Os cristãos pensaram a respeito dessa pedra maravilhosa, que era o fundamento firme, a pedra que era a pedra angular, que sustentava a totalidade do edifício, a pedra que tinha sido rechaçada, tinha chegado a ser a pedra principal, como a figura de Cristo mesmo. O argumento que Paulo usa aqui, nesses versículos 30 a 33, é uma combinação de Isaías 8,14 com Isaías 28,16. Os cristãos, inclusive Paulo, tomaram os textos para explicar que Deus tem como proposta a seu Filho para ser o fundamento da vida de todo o homem. Preste atenção, irmão. Deus tem como proposta a seu Filho ser o fundamento da vida de todo o homem. Mas quando ele veio, os judeus o rechaçaram. E porque eles rechaçaram, esse dom de Deus que tinha sido proposto para a sua salvação, foi a causa da sua condenação. A ideia é essa: Jesus Cristo foi enviado a este mundo para ser o Salvador dos homens, mas Jesus Cristo é também a pedra de toque, pela qual todos os homens são julgados. Se o coração do homem transbordar amor e submissão a Jesus, Jesus é para ele salvação. Se o coração de um homem é totalmente insensível, totalmente rebelde, Jesus é para ele condenação. Jesus veio ao mundo para ser nossa salvação, mas por sua atitude para com Jesus, um homem pode mostrar se é salvo ou se jamais será salvo. Portanto, eu quero concluir essa palavra de Paulo aqui. Paulo fala da salvação de alguns judeus, da condenação de muitos judeus. A advertência de Paulo aos judeus de Roma, também aos gentios da igreja, é que repensem a sua maneira de viver, se submetam à vontade soberana de Deus, sem reclamações a respeito da justiça ou não de Deus, porque ele jamais será injusto. Assim, irmãos, nem os salvos, nem os perdidos merecem salvação. Deus, na sua soberania, na sua misericórdia, resolveu eleger alguns e deixar outros sendo condenados por sua própria iniquidade. E o marco da salvação foi posto na pedra, em Cristo Jesus. Deus te abençoe, irmãos, que você continue pensando, crendo que Jesus é a salvação. Não há possibilidade alguma de salvação pelas obras, pelo trabalho, por muito fazer por Cristo, nem por Deus. Salvação é a eleição de Deus. E o Espírito diz ao seu Espírito que você é um eleito de Deus. Então folgue nisso, se alegre nisso, abra o seu coração para se alegrar eternamente na salvação em Cristo Jesus. Deus te abençoe. Até o próximo estudo, querendo o Senhor. Quero orar com você. Senhor meu Deus, Senhor nosso Deus, poderoso e grandioso, guarda-nos o teu nome e ajuda-nos, ó Deus, a estudar a sua palavra. Dá-nos compreensão, faça com que os nossos irmãos abram a palavra e a leiam e a possam entender e assim, ó Deus, ser praticantes dela. Em nome de Jesus te agradecemos, pedimos que o Senhor nos dê uma boa semana, em nome de Jesus. Amém.